Graça e paz, amados irmãos, amigos que nos assistem através do YouTube. Que Deus esteja falando aos nossos corações através da palavra do Senhor, que será ministrada nesta noite a nós, através deste assunto que é extremamente importante para nós, que é evangelização e discipulado. Então, hoje nós vamos tratar aí sobre a questão da evangelização e discipulado, como disse o pastor, dando continuidade até mesmo no curso, né? O curso de discipulado que foi interrompido devido às restrições, né, do decreto estadual. Então, nós vamos dar andamento através das quartas-feiras. Então, hoje nós iremos tratar sobre essa questão da evangelização e discipulado. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 19 até o 26. Eu irei ler este texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, de 19 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Este texto ele fala a respeito do início ali, né, da perseguição à igreja, e através dessa perseguição que começou ali com a morte de Estevão, né, e aí então a igreja ela passou a ser dispersa por todo o Império Romano. E enquanto então eles iam, né, por todo o Império Romano, eles iam pregando o Evangelho, eles iam falando das novas. É interessante que aqui o texto ele diz que aqueles que foram a Fenícia, Chipre e Antioquia, eles estavam falando somente aos judeus, né? Mas aí ele diz depois que lá em Chipre e Cirene, né, também foi pregado, e Antioquia também, foi pregado aos gregos. Então foi a primeira vez que foi anunciado, de fato aqui a palavra, vamos dizer assim, não individual, porque já tinha ocorrido de tanto Pedro, né, falando ali a Cornélio, como nós vemos no capítulo de número 10, né, mas de uma forma, vamos dizer, mais sistemática e, inclusive, em relação até mesmo multidões, né? A essa questão da pregação. Então, aqui começa a pregação aos não-judeus, Isso tudo através de algo que foi extremamente ruim aos olhos, se nós pararmos para pensar. Um homem que era dedicado ao Senhor, um homem que era cheio de fé, ele era um homem cheio do Espírito Santo, que era Estevão, aí através da morte dele. Então a igreja é dispersa por todo o império. Na verdade, isso para que cumprisse aquilo que Cristo tinha dito aos próprios discípulos, né? E lá em Atos, capítulo de número 1, Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele falou para que os discípulos ficassem em Jerusalém para que fossem revestidos de poder. E então em Pentecostes desce o Espírito Santo e eles são revestidos de poder.
Só que eles continuam em Jerusalém. Eles continuam em Jerusalém. A palavra foi muito bem pregada em Jerusalém, e a igreja cresceu muito. A última contagem foi em 5.000 pessoas, mas já houve um momento que não havia mais como contar. Eles perderam, vamos dizer assim, um número dos que creram em Cristo como Salvador. Mas a igreja precisava sair de Jerusalém. E então, através dessa perseguição, ela de fato sai para anunciar Cristo Jesus a todas as nações. Isso é o que nós chamamos de evangelização, a evangelização. Mas nós vemos aqui, em termos de evangelização, algo, por exemplo, que é interessante. O versículo de número 26, por exemplo, ele fala que tanto Barnabé quanto Tarso, como Saulo, de Tarso, que depois veio se chamar de Paulo, eles ficaram na igreja discipulando as pessoas que estavam lá. E a questão do discipular as pessoas lá não era simplesmente tinha o culto. As pessoas da igreja estavam a todo momento com Paulo, seja pregando nas praças, seja nas sinagogas, estavam indo com ele. Essa era a forma que estava ocorrendo esse período de 1 ano em que tanto Paulo quanto Barnabé estiveram lá em Antioquia, discipulando a igreja. E lá mesmo, então, em Antioquia, os crentes em Cristo Jesus, que eram, inclusive Atos falam bastante a respeito daqueles que eram do caminho, passam a ser chamados, então, pela primeira vez, de cristãos. E cristãos, o significado aí seria pequenos cristos. A ideia de que se fosse algo que mostrasse, de fato, a Cristo. Então, esse é o nosso texto base. Uma das coisas que é muito enfática aqui no Brasil é que esse tema, o tema de evangelização, ele é um tema muito corriqueiro entre as igrejas. Dificilmente você vai ouvir uma igreja que se diz evangélica, aqui no Brasil, que ela não vai falar de evangelização. E se nós aprofundarmos mesmo a respeito da história, nós vamos ver que, de alguma forma, a igreja brasileira ela dedica bastante tempo à questão da evangelização em algum aspecto. Mas, inclusive aqui, se pararmos para ver, muito material para a evangelização tem sido produzido, aqui no Brasil, como não só no Brasil, mas também nós vemos principalmente Estados Unidos, que talvez hoje seria aí o país mais evangélico do mundo. Você vê muitos filmes, folhetos, tem um monte de tipo de folheto, dramatizações, que é questão de teatro, tentando levar as pessoas a conhecer a Cristo, também músicas, cursos que pretendem ensinar como evangelizar e outros. Se nós olharmos aí, nós temos vários cursos, por exemplo, a própria APEC, como evangelizar crianças. Você, por exemplo, tem vários cursos aí, como da Fiel, por exemplo, que tem cursos lá ensinando a respeito da evangelização, tanto a parte teológica e como que deve ser desenvolvido. Então, aqui no Brasil, esse tema, por exemplo, ele é bem difundido, É bem difundido aqui. Agora, o que nem sempre se comenta com relação a essa questão da evangelização é que, biblicamente falando, não há evangelização completa sem discipulado. A evangelização, ela é a questão de você, por exemplo, entregar um folheto para alguém, ou você anunciar Cristo Jesus para um desconhecido. Isso daí, na verdade, é uma parte apenas dessa evangelização, Algo que seria mais efetivo, ela tem a ver com a questão do discipulado, que é não apenas ensinar a pessoa a respeito de Cristo, mas é como andar como Cristo andou.
né? Então, ela vai muito mais além. E é algo, por exemplo, que tem sido falho de uma forma geral, né, aqui com os evangélicos do Brasil. Não tem colocado tanta ênfase a respeito dessa questão do discipulado, né? Então, de que maneira o discipulado ele completa a evangelização? E nós vamos ver então isso hoje. Como que ele pode completar essa evangelização feita? E aqui nós vamos ver então, em primeiro lugar, que o discipulado ele corrige noções distorcidas quanto à evangelização, né? Muitas vezes é anunciado o evangelho e as pessoas muitas vezes não compreendem com profundidade a respeito. Então, através do discipulado, as pessoas vão conseguir compreender com mais profundidade aquilo que realmente é a vida cristã, né? O discipulado ele tem a ver com essa questão principal da vida cristã. Eu tenho Jesus como Salvador da minha vida, e agora, daqui para frente, como é que é? Né? Então, assim, quando a gente fala sobre corrigir noções distorcidas, é porque a pessoa, como acabou de ter a sua experiência, muitas vezes ela pode ter algumas ideias a respeito da vida cristã que não é exatamente aquilo. Então, a ideia é que o discipulado ele vai corrigir isso, vai fazer com que a pessoa venha compreender completamente, ou pelo menos em grande parte, daquilo que Jesus requer dele, daquilo que Deus ele requer dele, né? Além da obra que Cristo fez por ele ali naquela cruz, né? Nesse caráter substitutivo, né? De Cristo morrendo no lugar das pessoas, né? Daquele que crê nele como Salvador da sua vida, mas não apenas isso, mas também a vida, até mesmo a questão de propagar o Evangelho também. A partir do momento que ela tem Cristo como Salvador, ela também tem essa convocação também, e ela precisa compreender essas coisas. Então, hoje em dia, muitas vezes as pessoas, quando ouvem a respeito de Cristo, através das evangelizações, muitas vezes pensam coisas que não deveriam. Por exemplo, as pessoas muitas vezes chegam a Cristo e acham que os seus problemas acabaram. Eu agora que tenho Jesus então como Salvador da minha vida, então os meus problemas acabaram. Então são coisas que o discipulado ele visa corrigir, né? A Igreja Evangélica Brasileira, incluindo crentes tradicionais, pentecostais, neopentecostais, ele tem, como já afirmado, uma história bem sucedida de evangelização. Afinal, temos uma das maiores populações evangélicas do planeta. Na verdade, você vê a questão até mesmo os pentecostais, os neopentecostais, que são as maiores denominações aqui no Brasil, você vê eles investindo muito na questão da evangelização, né? E se nós olharmos para a estatística, o Brasil hoje ele é considerado o segundo país mais evangélico do mundo. Nós temos aqui em torno de seus 60 e poucos milhões de evangélicos. Os Estados Unidos, por exemplo, são em torno de 160 milhões de pessoas. E aí depois vem a Grã-Bretanha com um pouco mais de 40 milhões, né? Aí Coreia também com seus 40 e poucos milhões também. Então, assim, o Brasil, então, em termos de pessoas que se declaram evangélicas em torno de seus 60 e poucos milhões. E, inclusive, segundo algumas estatísticas, inclusive aí da revista Veja, né, essa estatística da revista Veja ela é de 2010, e dentro da proporção de crescimento da quantidade de evangélicos e da queda da quantidade de católicos, segundo a revista Veja, os evangélicos devem ultrapassar os católicos no Brasil a partir de 2032. Previsão não quer dizer que vai se concretizar de fato. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois. Mas, segundo a estatística, a ideia é que, em 2032, aqueles que se chamam evangélicos serão em maior número do que aqueles que se chamam católicos. Hoje,
houve nessa época, então, o estudo ele diz que as duas religiões deverão empatar em 40% do total dos fiéis aqui do país, né, cada uma delas. Pelos últimos dados oficiais, a vantagem católica é de 64% a 22%. Isso daqui em 2010. Hoje, por exemplo, em 2019, dezembro de 2019, o IBGE fez acho que foi o Datafolha, na verdade, ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa deu que os católicos estão, por exemplo, em 50%, e os evangélicos eles tinham chegado a 34%. Né? Então, a ideia que... E outra coisa que tem crescido bastante também aqui no Brasil, em menos proporção, por exemplo, que os evangélicos, mas são aqueles que dizem que não têm religião, que seriam os agnósticos, os ateus, né? Chegam a 10% hoje em dia. Na época aí era 8% em 2010, hoje já são 10%. Então isso mostra aí a questão do desenvolvimento daqueles que se chamam evangélicos no país. É interessante que, se formos ver, existem mais evangélicos no Brasil do que na Coreia do Sul. Agora, a diferença é a qualidade. Quando nós paramos para pensar a respeito da qualidade dos crentes da Coreia do Sul com relação à qualidade dos crentes brasileiros, aqueles que se chamam evangélicos no Brasil, a distância ela é enorme, né, em termos de comprometimento, em termos de testemunho, né, de Cristo Jesus. Até porque lá eles têm também uma ideia, principalmente de discipulado, muito mais forte do que a igreja brasileira, por exemplo, os evangélicos brasileiros eles têm. Lá é muito mais forte essa questão do discipulado, né? Então, baseado nisso, na questão do como é muito mais forte lá a questão do discipulado, é mais difícil as pessoas ficarem oscilando, né? As pessoas ficarem pulando de igreja a igreja, porque lá eles têm mais firmeza doutrinária a respeito, seja ela qual for, seja um pentecostal, seja aquele que é mais de uma igreja tradicional. Mas como eles têm essa questão mais do discipulado, então eles têm mais firmeza em relação àquilo que ele crê. Então eles não ficam pulando, né, de igreja para igreja. Entretanto, existe uma visão distorcida da evangelização, né? Muitos pensam que evangelizar é apenas entregar um folheto, participar de um culto evangelístico com um apelo a aceitar Jesus ao final da mensagem, aquele apelo emotivo, né? Muitos pensam que evangelizar é isso apenas, mas ele vai muito mais do que meramente entregar folheto. Na geração passada, por exemplo, teve um homem que era muito conhecido por suas cruzadas, né? Que era o Billy Graham. Billy Graham pregou a multidões, né? Muitas pessoas se converteram através das mensagens de Billy Graham, seja em estádios, seja em convenções, né? Mas alguns dizem que muitos desses que se converteram, eles iam para onde? Para que igreja eles iam? Né? E, inclusive, muitos desses chegaram aí para igrejas que não eram nem igrejas evangélicas, eram até seitas, né? Mas por quê? Por falta de direcionamento, por falta de algo que vai muito mais além do que o simples anúncio. Lembremos que, por exemplo, os discípulos eles não simplesmente foram chamados para anunciar, mas eles foram chamados para fazer discípulos. O principal aí era fazer discípulos. E fazer discípulos é o discipulado. Não é apenas a questão do anúncio do Evangelho. É importante a questão do anúncio do Evangelho? Não estou querendo dizer que não é importante, é muito importante. O início de tudo está ali, na questão do anúncio. Sem um anúncio não tem como você fazer discipulado. O anúncio ele é extremamente importante, mas muitos têm parado aí apenas na questão desse anúncio. E muitas vezes tem essa questão de a pessoa
veio à frente, né, e falou que através dos apelos que tem, emocionais, falou assim, eu aceitei Jesus, então tá jóia. Né, você agora vai ser recebido aqui na igreja e como diz, vamos caminhar aí. Né, então não tem nada consistente. A começar pela fórmula aceitar Jesus, ainda que popular e bastante repetida, tal fórmula não aparece nenhuma vez nas Escrituras. A Bíblia não apresenta pecadores aceitando Jesus, mas Jesus aceitando pecadores arrependidos. Você não vê em nenhum momento lá os apóstolos eles apelando aos pecadores, né? Você vê os apóstolos eles pregando o Evangelho, falando a respeito do pecado e da necessidade que eles têm de Cristo. Né? E não a questão de que, olha, se você não vier para Jesus, Jesus vai ficar triste, né? Ou vai diminuir a majestade dele. Não, na verdade, quem aceita é Cristo. Cristo é que aceita pecadores, Ele que estende os seus braços aos pecadores. Né? Então, essa fórmula, inclusive, você quer aceitar Jesus, é algo que a gente não vê, né, biblicamente isso. Isso tem mais a ver com a questão de alguns movimentos, aí de 1900 para cá, né, a respeito. E não é algo que a gente vê, por exemplo, os apóstolos fazendo. Eles falam a respeito a respeito do Evangelho, e aí os pecadores eles aceitam esse convite de Cristo. Né? O que encontramos nas Escrituras é a apresentação de pessoas sendo instruídas na prática sobre o que significa cristão, ser cristão. E isso se dá o nome de discipulado. Né? Então, o que significa ser cristão? As pessoas, elas realmente chegam a Cristo, mas e daí? E daí para frente? Como que vai ser? O discipulado ele se preocupa com isso, de formar realmente o cristão, né? De formar a Cristo Jesus na vida da pessoa, de forma que ela venha aparecer cada dia mais com Cristo. A questão da conversão é obra do Espírito Santo, a questão da santificação também, obra do Espírito Santo, mas o discipulado ele é um instrumento que Deus ele concede para que isso seja formado, né, no coração das pessoas e que elas, de fato, venham compreender o que a Escritura requer dela, o que ela deve crer, o que ela deve fazer, o que Deus requer dela. Né? Isso tudo, através do discipulado, vai ser bem enfatizado na vida dela. Uma teologia saudável e bem fundamentada, biblicamente, deverá entender a evangelização em uma perspectiva dinâmica. É iniciada pela comunicação da mensagem das boas novas, mas se completa com o discipulado. Então, ela não morre lá no anúncio. Não é simplesmente no anúncio que morre tudo. Na verdade, ela tem continuidade. Né? Muitas vezes, eu falo que, aqui no Brasil, muitas vezes nas igrejas, o que se faz é ter filho de tartaruga. Né? Tartaruga ela sai lá na praia, cava o buraco, bota os seus ovos ali e vai embora. Ela não cuida dos ovos, não, vai embora. Aí depois eclode os ovos, as tartaruguinhas correm lá, algumas são comidas no meio do caminho e se vira para se desenvolver. Muitas vezes aqui nas igrejas brasileiras o que tem se feito é isso. Né? Deixa desenvolver sozinho. E o discipulado ele faz com que isso seja quebrado. Né? As pessoas elas são cuidadas, né? São cuidadas e através disso desenvolve então a sua vida cristã. Isso de uma perspectiva dinâmica. Né? Em Mateus 28, 19 e 20, nós podemos ver lá o que disse Jesus: ide, portanto, fazei discípulos. Olha só, fazei discípulos de todas as nações. Ele não fala simplesmente para pregar o Evangelho, ele fala para fazer discípulos. Ele está falando para os discípulos dele.
Então, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Também, o discipulado, ele completa a evangelização ao ensinar o que significa ser cristão. Então, a ideia é que ela completa essa evangelização, ela se torna muito mais efetiva, né? Porque ele mostra, de fato, o que significa ser. Ser cristão é todo um projeto de vida, é um modo diferente de ver o mundo. Isso daqui é um modo diferente de ver o mundo e se relacionar com ele, isso é cosmovisão, né? É um modo diferente de ver o mundo, a vida e a morte, a partir, evidentemente, da perspectiva de Jesus, conforme aprendemos nos evangelhos. Isso daqui ele não tem a ver só com teoria, ele tem a ver com prática. A vida cristã não é algo só mental, mas é algo que eu estou vivendo a todo momento. E é prática principalmente dentro da questão da forma que eu vejo o mundo, como que eu interpreto as coisas. O discipulado vai fazer com que a pessoa ela entenda que ela precisa interpretar as coisas com olhos espirituais, não simplesmente com seus próprios olhos. Por exemplo, uma pessoa está ali brigando com ela entende através das Escrituras, por exemplo, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Então, a minha luta não é com uma pessoa, a minha luta não deve ser com pessoas. Isso é o quê? É um modo diferente de ver o mundo, de ver as coisas que acontecem. Isso o discipulado ele vai desenvolver na vida daquele que se torna novo crente. A leitura do Novo Testamento nos mostra que os primeiros seguidores de Jesus eram conhecidos como discípulos, né? Não apenas os 12, né? Mas todos eles eram chamados lá de discípulos, né? Ali os que andavam com Cristo. Isto é, aprendizes do Mestre. Mais tarde, na cidade síria de Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ser chamados de cristãos, como diz aí Atos 11:26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Barnabé encontrou Paulo, né? E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E isso daqui é uma responsabilidade muito grande. Quando é chamado de cristão, você está carregando Cristo contigo. Então, a questão do testemunho e a forma de vida, elas têm que ser adequadas. E agora, como que vai saber a respeito de qual é essa forma adequada? Através do discipulado, né? O discipulado ela vai ensinar mais efetivamente, né, o que essa pessoa, como ela deve parecer mais com Cristo. Muitas igrejas têm o que chamam de classe de discipulado, classe Nova Vida, classe de catecúmenas e etc. São geralmente de curta duração e visam tão somente preparar pessoas para o batismo e a profissão de fé. Muitas vezes as pessoas consideram tanto a classe de catecúmenos quanto essas outras classes na igreja de discipulado como que se fosse o discipulado. Ele é ensino, ele é importante, muito importante. Mas o discipulado ele vai muito mais do que isso. O discipulado não é simplesmente você fazer com multidão, não é você fazer também individualmente, né? A questão de você mostrar também através dos seus próprios atos. Os apóstolos eles viram Cristo Jesus fazendo. E o interessante é que a gente pensa assim, o ministério dos apóstolos começou depois que começou cada um deles, depois que Jesus foi assunto aos céus. Na verdade não. Jesus não enviava os seus apóstolos. Os seus apóstolos também expulsavam demônios. Os seus apóstolos também curavam através do Espírito Santo. Mas eles estavam trabalhando também. O ministério deles já estava funcionando ali com Cristo. Isso dali sendo discipulado no dia a dia com Cristo e já fazendo também, né? Então, a gente não pode
simplesmente restringir a questão do discipulado à classe de catecúmenos, por exemplo, ou classe de novos membros, como de outras igrejas, né? Então, a gente precisa ter algo mais efetivo, que principalmente a questão individual, mostrando como que Cristo, né, como que nós devemos viver uma vida cristã. Seguir a Cristo não é apenas e somente uma questão intelectual, não é algo apenas que deve estar em nossa mente, e doutrinária também. É uma questão que envolve toda a complexidade da vida. Ela vai muito mais do que somente saber, mas é viver principalmente, né? Muitos entendem que ser cristão é só você saber a respeito de Cristo e saber bem a doutrina da igreja. Isso daí não é a questão de ser cristão, né? Seguir a Cristo não é somente isso. É importante você ter o conhecimento, e também a doutrina é muito importante, mas o fato de conhecer não significa propriamente dito que está seguindo a Cristo, que está seguindo a Cristo. Em terceiro lugar aqui, o discipulado é a única forma de eliminar expectativas equivocadas quanto ao que significa seguir a Cristo e ser igreja. Talvez aqui a palavra única ela tenha sido um pouquinho exagerada, né? Eu vejo que é uma das formas, até porque a pregação da palavra também ela elimina, o estudo bíblico lá também elimina, mas ela é mais efetiva, né? O discipulado é mais efetivo, né? Até porque está ali no dia a dia, né? Está ali sempre em contato, né? Então ela é até mais efetiva, mas eu não consideraria como a única forma de eliminar expectativas equivocadas quanto ao que significa servir a Cristo e ser igreja. Ela é mais efetiva, até porque ela também é mais prática. Ela está no dia a dia, né? A pessoa está ali também, o discípulo e o discipulador caminhando também, né? Então ela se torna mais efetiva. Há alguns anos, o pastor congregacional Hidalto de Oliveira Campos Júnior fez um estudo interessantíssimo sobre o tema Desigrejados, teoria, história e contradições do niilismo eclesiástico. Neste estudo, ele apresenta os seguintes números sobre os desigrejados aqui no Brasil, né? Então, esse há alguns anos aí é em torno aí de seu 2010, 2011, mais ou menos, que ele fez esse estudo, né? E nesse estudo ele diz o quê? 4 milhões são brasileiros que se declaram evangélicos, mas não têm vinculação eclesiástica. O percentual de evangélicos nessa situação é 10%, ou seja, 4 milhões de pessoas se dizem evangélicas, mas não têm uma igreja. Elas não estão vinculadas a nenhuma igreja, ou seja, 4 milhões de desigrejados. Se falam, eu sou evangélico, mas você pergunta, qual é a sua igreja? A minha igreja é minha casa. A denominação é fica em casa. Então, muitos aí, 4 milhões, isso daí em torno de 2010, né? Eles se declararam evangélicos, mas não tinham igreja. 62%, então, desses desigrejados, dessas pessoas que falavam que eram evangélicas, mas não estavam em uma igreja, elas vêm, né, são egressos de denominações neopentecostais. Eles vêm dessas denominações neopentecostais, cuja ênfase é a teologia da prosperidade. Então, desses 4 milhões, 62%, eles vêm, então, dessas denominações neopentecostais. 63% dos 4 milhões das pessoas que responderam, né, no caso aí, né, para o reverendo lá, declararam que voltariam a se vincular a uma comunidade que não apresentasse os vícios e malversações, no caso seria apropriação de valores, né, que os afastaram da comunhão, no sentido de alguns se sentirem enganados, e aí injetaram lá o seu dinheiro e nunca mais tiveram eles de volta, não é? No sentido de
você teria que dar até aquilo que você quase não tem, né, pensando em receber muito mais e acabou não recebendo. Mas também esses valores não voltaram também. Então, 63% dessas pessoas dizem que iriam para uma outra igreja. Eles são desigrejados, mas assim, eu não encontrei ainda uma igreja. Uma igreja que seria, vamos dizer, mais séria, né? Seria essa a ideia, né? Que não apresentasse os vícios que eles viram, né? Principalmente nas igrejas que eles participavam anteriormente. 29% dessas pessoas dizem que não pretendem manter vínculo com outra igreja novamente. Então a decepção foi tão grande, né, que ela não quer mais saber de igreja. Então 29% aí não quer mais saber de igreja mesmo. Isso aqui então nos mostra também que até a questão da evangelização, né, ela está não apenas com as pessoas que não têm, vamos dizer, pessoas que não falam que tem Jesus, até pessoas que dizem que falam a respeito de Jesus. Elas precisam ouvir e verificar a respeito da seriedade, né, da igreja. Então, o campo é bem vasto. O campo é bem vasto mesmo. E de 5 a 6 anos é o tempo médio de conversão dos desigrejados, né? Então, essas pessoas lá que participaram dessa enquete aí, o tempo médio lá é de 5 a 6 anos que eles eram convertidos já, né? Mas eles estavam desigrejados. Então é um bom tempo, já tinha um bom tempo já que, segundo eles, são evangélicos, né? Tiveram Cristo como Salvador da vida deles. Então as principais causas, quais são essas principais causas levantadas? As principais causas levantadas por ele para essa deserção, 4 milhões, em torno de 10%, né, dos que se denominam aí cristãos, em 2010, essa deserção, ela basicamente é por causa do quê? Da decepção quanto ao que foi prometido e o que de fato encontraram na igreja. Foi prometido prosperidade e não alcançaram prosperidade. Então, o grande problema é para esses 4 milhões aí, é isso. Esse foi o motivo de terem saído da igreja, da deserção dele das igrejas, né? Decepção que foi prometido e eles não encontraram isso. E também resistência ao modelo de igreja institucionalizada, né? Então isso daí também já tem a ver não com o problema da igreja em si, né? De algo que a igreja prometeu que iria ser abençoado de tal forma e acabou não sendo. Mas esses demais aqui já o problema é a questão pessoal mesmo, né? Com relação à questão de achar que a igreja, não há necessidade de ir à igreja, né? Parte deles aí. Então, muitas frustrações que muitas dessas pessoas elas tiveram, né? Como elas tiveram aqui um conhecimento bem raso a respeito das Escrituras, bem raso a respeito do que é ser cristão de verdade, né? Então, uma das formas aqui que nós vemos é que muitas frustrações serão evitadas e o número de deserções, que é pessoas saindo da igreja, será diminuído se houver da parte das igrejas um esforço sério em discipular corretamente os novos crentes, ensinando-os o que significa ser um seguidor de Jesus e ser membro da sua igreja, né? Através, né, do discipulado, isso é mais enfatizado, né? Às vezes a gente pensa que através da pregação da palavra, no ensino da escola dominical, isso já é mais do que suficiente. E na verdade não. Tem muita gente que muitas vezes está na escola dominical, mas está com um pensamento tão longe que não lembra nada que foi estudado. Nada que foi estudado na igreja. Às vezes, se a gente fizesse uma enquete na igreja, aqueles que lembram qual foi o tema da mensagem pregada, talvez boa parte nem lembre do tema da mensagem. Então, assim, é muito mais efetivo,
é muito mais efetiva a questão do discipulado, né, para que evite essas frustrações e as pessoas venham a conhecer com profundidade a Cristo Jesus. Então, concluindo, hoje nós aprendemos que o discipulado corrige noções distorcidas quanto à evangelização, né, seja noções distorcidas da própria pessoa, né, a questão da pessoa ela talvez compreender mal ou até mal o que foi dito pela pessoa que está evangelizando, ou pode até interpretar mal, por exemplo, o que um folheto diz, né? Então, o discipulado ele visa corrigir bastante essas distorções, ela é mais efetiva, né? Aprendemos ainda que o discipulado completa a evangelização ao ensinar o que significa ser cristão, né? Muito mais do que simplesmente ter Jesus como Salvador, né? A partir do momento que tem Cristo como Salvador, agora você tem uma vida, né, cristã a trilhar. E o discipulado ele vai completar aquilo que foi iniciado. Também aprendemos que o discipulado é a única forma de eliminar expectativas equivocadas quanto ao que significa seguir a Cristo e ser igreja. Eu não compreendo aqui que seria a única, mas talvez a forma mais efetiva, né, disso. Lógico que nós devemos compreender que toda obra ela é do Espírito Santo, né? A obra é do Espírito Santo. Seja a questão do convencimento, seja até mesmo de esclarecimento da mente de cada um, né, de cada uma das pessoas. Então, algo para nós pensarmos e refletirmos são duas perguntas. Por que geralmente a evangelização e discipulado estão desassociados na igreja evangélica? Geralmente está desassociado. Por que não há esse casamento entre a evangelização e o discipulado de uma forma geral, né, nas igrejas? Né, muitos não estão preocupados, talvez aí 90% das igrejas evangélicas no Brasil não estão preocupadas com essa questão do discipulado, né, mas na parte de evangelização, né? E como articular um trabalho que integre evangelização e discipulado e assim criar uma nova realidade, são coisas que nós devemos refletir, né? Se você até tiver interesse em conversar comigo, com o pastor também, a respeito, se você pensar, falar assim, eu tenho uma ideia aí, eu gostaria de compartilhar com o pastor, lá com o conselho, né? É muito importante também nós refletirmos, né, sobre isso, e se você de repente quer compartilhar algo, né, a respeito de alguma ideia, você pode entrar em contato com o pastor, comigo também, o conselho da igreja. Tá joia? Que Deus ele venha abençoar a vida de cada um dos irmãos, nos fortalecendo, e que possamos compreender qual é a grande necessidade de não apenas evangelizarmos, né? Evangelizarmos é muito importante, muito importante. A gente não pode diminuir a importância da evangelização, mas nós temos que compreender que nós somos chamados não apenas para evangelizar, mas para fazer discípulos. E fazer discípulos está inserido aí o discipulado também. E cada um de nós, como Igreja de Cristo, somos chamados a ser discipuladores, né? Isso daí não tem a ver com uma pessoa em específico, ela tem o dom de discipulador, não. Não existe o dom de discipulador. Ser discipulador, cada um de nós que fomos chamados para ser de Cristo, Igreja de Cristo, nós também somos chamados para sermos discipuladores, né? Não apenas o pastor, o conselho da igreja, mas cada um de nós. Deus abençoe, fortaleça a vida de cada um e dê uma ótima noite a cada um dos irmãos. Eu irei orar e assim nós encerramos o nosso culto de estudo bíblico. Maravilhoso Deus, nós agradecemos por esses momentos que estivemos estudando a Tua Palavra, que o Senhor, ó Deus, venha fortalecer as nossas vidas e venha nos dar a visão correta, ó Deus, daquilo que o Senhor requer na Sua Palavra para com a nossa vida, ó Pai. Queremos, ó Deus, ser obedientes à Tua Palavra e que o Senhor, ó Deus, venha nos ajudar em nossas fraquezas, que o Senhor venha nos corrigir aquilo que temos errado,
e que o Senhor venha nos capacitar a fazermos, ó Deus, aquilo que o Senhor requer de nós, que é fazermos discípulos, ó Pai. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor sempre fala aos nossos corações e o Senhor sempre nos ensina, através das Escrituras, aquilo que devemos fazer. Nos ajude, ó Pai, e que o Senhor venha nos encontrar cada dia mais fiéis ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.